Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 15. Hoje eu quero falar sobre a importância das mulheres. Dá um sorriso aí, mulher. Isso. Hoje os homens vão ficar com ciúme de vocês. Ai, 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 glória a Deus. Lá no próximo culto eu trago uma mensagem sobre a importância dos homens. Vamos lá. Isso é para tirar a atenção de você, viu? Você se abrir para aquilo que o Senhor Ele quer falar. A Bíblia vai dizer assim, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, que alegria mais uma vez poder, Pai, te servir, tentar fluir de acordo com aquilo que o Senhor tem, como um instrumento nas tuas mãos. Por isso eu me coloco diante do Senhor, com esse sentimento, Pai, de total dependência do Senhor. Remove de mim todo orgulho, tudo aquilo que possa tentar impedir que tua vontade e o teu querer venha a se estabelecer. Que mais uma vez, Senhor, tu possas levar cativo o nosso pensamento ao senhorio de Cristo. Que nossa mente agora não fique divagando nos afazeres, no horário e em tantas outras atividades, mas que possamos estar ligados, conectados na videira verdadeira e receber desta noite o teu ensino precioso, receber aquilo que o Senhor quer falar e manifestar em nosso meio, pois tua palavra declara que tu não despedes ninguém de mãos vazias. E eu sei que esta noite, mais uma vez, os meus irmãos sairão daqui com aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quando começamos a ler a Bíblia, a olhar para ela com olhar de atenção, não apenas lendo ela como um livro qualquer, mas meditando, extraindo as verdades, extraindo aquilo que o Senhor ali deixou para cada um de nós, uma das coisas que nós vamos perceber é a importância que as mulheres tiveram no transcorrer da história. A Bíblia vai nos apresentar várias mulheres que tiveram um posicionamento e foram extremamente decisivas em momentos tão importantes da vida do povo de Israel. Então essa noite nós vamos ver as contribuições, não de todas, mas de algumas mulheres que a Bíblia vai nos identificar. E nós vamos começar com uma mulher chamada Sarai. Diga Sarai. Sarai, ela era esposa de Abrão, que depois esse casal eles têm o nome mudado de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Mas o meu propósito aqui não é explicar para você por que Deus mudou o nome, qual o significado do nome, não. Mas eu quero começar com Sara, mulher de Abraão, também chamado na Bíblia de o pai da fé. Abraão foi um homem extraordinário, um homem que recebera promessas preciosas de Deus, mas as promessas que Abraão recebeu, elas não se cumpriram sozinha. Além do auxílio de Deus, Abraão também precisava da sua mulher. Amém? Homem, você que está aqui, que tem promessa da parte de Deus, há promessas na sua vida que elas não se cumprirão apenas com o teu esforço e Deus operando. Há promessas na minha e na sua vida que vão depender do auxílio da nossa companheira. Aleluia. Então nós vemos o que Deus fala para Abraão em Gênesis 12, 1 ou 2. Sai da tua parentela, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei formoso o teu nome e você será
uma bênção. Abraão recebe essa promessa com 75 anos de idade, casado com Sara, porém eles ainda não tinham filhos. Por que que eles não tinham filhos com essa idade? Geralmente um casal ele começa a projetar, a planejar os seus filhos logo depois do casamento. 20 anos, 21 anos, 25 anos, 30 anos. Mas 75 anos Abraão tinha, e sua esposa também, ela tinha provavelmente nessa época 70 anos de idade. Mas por que que ambos ainda não tinham um filho, um herdeiro? Porque Sara era estéril, não podia gerar, não podia dar filhos. Mas aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. Ali havia um problema, ali havia uma debilidade física, ali havia algo que o homem não podia operar, não podia solucionar. Deus já sabia disso. E quando Deus nos chama, quando Deus nos capacita, quando Deus nos escolhe, Ele já sabe que durante o nosso transcorrer terá algumas limitações, mas o Deus que nos faz a promessa é aquele Deus que vai operar e remover as limitações. Por quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Abraão não podia tomar a honra e a glória de Deus nesse milagre, nesse fato. O único que deveria ser glorificado era o Senhor. Então Abraão entendeu isso, Sara entendeu isso, e o Senhor então removeu a limitação de Sara. Eu quero ser profeta por meio da palavra aqui essa noite e declarar algo sobre a sua vida. Está pronto? Quem está com o coração aberto, quem está pronto, quem quer receber? O Senhor Ele vai estar retirando nos próximos dias a limitação que impede da promessa se estabelecer sobre a sua vida. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Ele vai remover a limitação. Ele vai remover a limitação e você se alegrará. Talvez hoje você chora, você ora, você clama, você vê impossíveis as coisas de acontecerem, e todos nós passamos por esse momento, todos nós passamos por esse período onde nós olhamos as circunstâncias normais e começamos a pensar na normalidade, e muitas vezes pensamos que aquilo é impossível de acontecer. Mas servimos a um Deus que nada lhe é impossível. Deus vai remover as limitações. Diga para alguém, olhando com um olhar de compaixão, de amor, mas também com um olhar de profeta, para alguém que você ama, que está próximo de você, e diga: nos próximos dias, as limitações serão rompidas. Diga para ela: o teu milagre vai chegar. Diga para outra pessoa: a tua cura, ela vai chegar. Quem acredita nisso? Por mais que muitas vezes nós falamos muito de Abraão, e de fato ele é o pai da fé, e de fato a Bíblia vai falar muito mais de Abraão do que da própria esposa Sara, e muitas vezes nós temos uma tendência humana de valorizar mais Abraão, por ele ser homem, e também pelo seu nome ser citado mais do que sua esposa. Mas essa promessa só se estabeleceu porque Sara estava ali. Era impossível esta promessa de que Abraão estenderia as tendas, que seria uma grande nação, que Deus por meio de um casal faria um grande povo, se Sara não estivesse ali. Amém? Então a promessa, querido, ela não é só para um, ela é para o casal. Amém? Talvez tenha coisas que ainda não se estabeleceram na tua família, na tua vida ou no teu ministério, porque ainda o casal não está andando em unidade. E o Senhor está falando aqui essa noite. É tempo de se ajustarem.
É tempo de se unirem ainda mais, para que as barreiras sejam quebradas e eu possa fazer o que eu quero fazer nas vossas vidas. Abraão era o pai da fé, mas Sara representa todas as mulheres. Amém? Sara representa as mulheres que creram em Deus e receberam também o seu milagre. A segunda mulher que eu quero citar aqui essa noite chama-se Débora. Diga Débora. São 100 mulheres, tá? Calcula aí 10 minutos para cada uma, aleluia. Não, são poucas, não te preocupe. Débora. Olha só o que diz em Juízes 5:7. Juízes 5:7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Deixa eu sintonizar você aqui. Nesse período, Israel ainda não tinha reis. Amém? Teve um período onde Deus começa a levantar reis para cuidar, estar à frente do povo de Israel. Mas nesse período aqui ainda não. E o povo estava perecendo. Israel estava sendo invadido por inimigos. Estava sendo saqueado. E a força e o ânimo do povo estava se indo. Eles estavam desistindo. Havia uma promessa sobre eles. Deus havia dito para eles: eu vou dar todas essas terras para vocês como possessão perpétua. Serão de vocês. E eles já estavam na terra da promessa. Mas agora os inimigos estavam se apoderando deles. E estavam removendo aquilo que era deles, prometido pelo Senhor. E os homens nessa época se acovardaram. Só tinha cabra frouxo. Nessa época. Ai, glória a Deus. Essa é a hora que a mulher infla, né? Os homens se acovardaram, gente. Ficaram com medo. Mas Débora viu aquilo. Sobre Débora estava o Espírito de Deus. Cadê as mulheres que têm o Espírito de Deus? Você nem sabe o potencial que você tem. Mas dentro de você há como se fosse uma leoa. Louca para sair. A leoa no sentido de uma força, amém? A leoa no sentido de um Espírito de Deus, de ousadia, de determinação. Quem é que caça na natureza? É o leão ou é a leoa? É a leoa. Ela vai, ela e o bando, e caçam e trazem o alimento para os seus filhotes. Elas dão duro, há uma força, há um poder dentro delas. Ei, há uma força, há um poder dentro de você, mulher, que você desconhece. Então Débora, cheia do Espírito de Deus, ela se levanta. Ela reúne algumas pessoas, o exército, e ela se posiciona, e ela vai à guerra. Ela pega a espada na mão. Aleluia. Permita-me. Ela pega a espada na mão, ela monta no seu cavalo, ela mobiliza pessoas e ela vai à guerra e o Senhor lhe dá vitória. Quando você, mulher, se posicionar pela tua casa, pela tua família, eu quero profetizar, Deus te dará vitória. Seja como Débora nessa geração. Seja ousada, seja uma mulher cheia de Deus. Se o homem está se acovardando, a família está se acovardando, você vai se posicionar e Deus vai te dar ousadia e você vai conduzir a tua casa à vitória.
Quem acredita? Cadê as Déboras da minha geração? Deus mudou o nome de Abraão e de Sarai. Deus vai mudar o nome das mulheres. Teu nome será Débora. Quem recebe? Ah, mas eu gosto tanto do meu nome, pastor. Espiritualmente falando, irmão. Amém? Eu quero profetizar que a partir de hoje o teu nome não é mais Camila, Esther, Fernanda, Raquel, não é mais. O teu nome é Débora, porque o Espírito de Deus vai se apossar de você. E você vai fazer a diferença nessa geração. Depois que Débora se levantou e assumiu a sua responsabilidade, coisa que o homem deveria fazer, quando ela se levanta, sabe quantos anos de paz Israel teve? 40 anos de paz. Te mete com a força de uma mulher. Te mete com a coragem, com a ousadia que tem uma mulher, meu irmão. Deus foi com ela. Deus será com você, mulher. Essa é a hora que a mulher tem que dizer amém, amém. Deus será contigo, varoa. Deus será com você, mulher de Deus. Mas com você, homem também. Não, para aí, nós vamos ficar para trás delas, irmãos. Mas Deus também será contigo, homem de Deus. Não vamos dar revanche para elas, que elas vão nos ganhar. Aleluia. Débora era juíza e profetisa de Deus. Nessa época, antes dos reis, Deus levantava juízes para estar à frente, para estar guiando, para estar livrando Israel dos inimigos. E Débora era essa mulher, uma juíza, alguém que nos dias onde a mulher não tinha voz, ela se posicionou e o Senhor foi com ela. Então hoje as mulheres têm voz, hoje as mulheres ocupam todos os lugares, mas comece pela sua casa, comece por dentro da sua família, se posicione ali, Deus vai fazer um rebuliço e vai te dar a vitória. A terceira mulher que eu quero falar esta noite chama-se Hadasha. Diga Hadasha. Quem falou? É uma pegadinha. Aleluia. Eu fiz por gosto. Quem é que já ouviu o nome Hadasha na Bíblia? Levanta bem alta a mão. Ah, tá lá. Hadasha, também chamada de Esther. Agora você sabe quem é, não sabe? O nome dela também era Hadasha, mas mais conhecida como Esther. Essa mulher, querido, ela trouxe um grande livramento para o povo judeu. O livro de Esther justamente leva o seu próprio nome, em homenagem ao que esta mulher ela fez. Permita-me aqui algumas palavras contar um pouquinho da história dela. Quando você começa a ler, você vai ver uma história fascinante. São poucos capítulos, você consegue ler em 20 minutos. Quando chegar em casa, pegue como tema de casa, ler o livro de Esther. Porque eu não vou conseguir contar todos os detalhes, mas você vai ficar fascinado com aquilo que Deus operou por meio da vida dessa mulher. Esther, ela havia perdido os pais. A família havia morrido. Ela era judia. E Esther havia sido levada cativa como escrava do povo de Israel para a Babilônia, por meio de Nabucodonosor. Então ela saiu forçadamente da sua terra e vivia agora numa terra estranha. Eles eram livres, não estavam dentro de cadeias, mas ela não estava mais na sua terra natal. Fruto da desobediência de Israel, de adorar outros deuses e colocar Deus à prova, Deus permite o exército de Nabucodonosor invadir e matar muitos, fazer muita destruição e levar muitos cativos, morar em outras cidades. E Esther era uma dessas, que havia sido arrancada da sua casa e estava morando em Suzã.
E ali, querido, quando os seus pais morrem, um primo dela, chamado Mardoqueu, assume a responsabilidade de continuar criando aquela menina. Fazia parte da família, era sobrinha, era prima dele. E ele então assume a responsabilidade. E a Bíblia vai dizer, querido, que o rei Xerxes era um rei muito poderoso na sua época. Ele havia conquistado muitas cidades, muitas províncias, um homem muito rico, muito exércitos, muita área ele cuidava. E ele resolveu fazer uma grande festa, 180 dias de festa. Mas em determinado momento ele chamou os mais íntimos, os mais importantes, e fez uma festa particular no jardim do seu palácio. E ele estava tomando vinho. E chegou um momento que tomou mais vinho do que deveria. E o que acontece quando a gente toma mais vinho do que deve? Se alegra, perde controle, faz coisa que não deveria, fala coisa que não deveria. É por isso que a Bíblia vai dizer: não se embriague com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. Em determinado momento, o rei, todo galo, mandou chamar a esposa, porque a esposa dele, Vasti, era formosa, linda. A Bíblia declara que era uma linda mulher. E ele tinha orgulho e ele queria exibir a beleza dela para os seus convidados. Mas ela estava dentro do palácio fazendo um chá para as amigas. Um banquete para as amigas. E quando a ordem chega lá, olha, o rei mandou te chamar. O que ela fez? Eu não vou. Eu vou ficar aqui com o chá com as minhas amigas. Depois eu me acerto com o rei. Estou conjecturando, mas ela não foi. Ela disse que não iria e não foi. Quando trouxeram a notícia para o rei Xerxes, olha, Vasti disse que não vai. Como é que o rei ficou? Indignado. Subiu o sangue. Gente, ele está diante dos melhores amigos. E um homem com orgulho ferido, meu Deus, ele vira macho. Aleluia. Ele faz coisas que não deveria fazer, porque ele está ferido. E ele se aconselhou com seus conselheiros, e os conselheiros falaram: olha, se você não colocar essa mulher no lugar, todos vão ficar sabendo do que ela fez, e todas as mulheres vão começar a dizer não para os maridos em toda a província. Então nós sugerimos que o Senhor tire ela do cargo, tire ela do trono, que ela não seja mais sua rainha, que ela nunca mais venha à sua presença. E o rei Xerxes, ele aprovou, sim ou não? Gostou da ideia. É hoje que eu me aparto dela. E removeram, e passou-se os dias. E ele se lembrou que um dia ele foi casado. Não que ele não tivesse outras mulheres. Nessa época os reis, eles tinham um lugar chamado harém. Diga harém. E lá eles tinham muitas mulheres. Então não era a questão de, vamos dizer assim, do prazer, né, da intimidade. Ele tinha isso. Mas além disso ele queria uma rainha, uma esposa que ocupasse o trono, que colocasse a coroa. Então ele manda os seus serviçais percorrerem toda a província e separarem mulheres virgens, donzelas. E eles iriam durante um ano prepará-las para levantar e escolher uma esposa, uma rainha para o rei. E dentro desta seleção, quem entrou? Esther, uma mulher judia. Ela entrou e ela não falou para ninguém que ela era judia. Ela ganhou, ela achou graça aos olhos do rei. Então ela foi chamada para ser a rainha. Alguém que outrora estava num lugar de escravidão, querido, em questão de um ano, ela assumiu
um lugar extremamente importante. Posso ser profeta aqui ou não? Me deixa profetizar? Liberar algo? Dentro de um ano Deus vai mudar a história de pessoas que hoje estão no patamar. Dentro de um ano as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, você ficará irreconhecível dentro daquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida. Recebe isso no teu espírito. Isso não está no script. Eu gosto de escrever a palavra, mas eu gosto de chamar carinhosamente o WhatsApp do céu. Amém? Sabe quando chega o WhatsApp do Espírito, plim, qual que é o toque que tu bota no teu WhatsApp? O meu toque aqui é plim, amém? Diga plim. Bateu o plim do Espírito no meu espírito, pronto. Recebe essa palavra no teu coração. Então, amados, teve um momento que esse Mardoqueu, depois que Esther assume o reinado, ele ficava praticamente o dia inteiro sentado na porta do palácio, querendo saber como estava a sua prima, porque ele não via mais ela. Então ele tentava ficar ali para saber informações de como ela estava. E um dia 2 homens que serviam ao rei armaram uma cilada para o rei e queriam tirar a vida do rei Xerxes. E ele ouviu. E ele contou para Esther: olha, tem 2 homens que estão aprontando contra a vida do rei. E o rei ficou sabendo por meio de Esther. Esther fala para o rei, e o rei então não caiu naquele engano que ele iria cair, perder a sua vida. Mas naquela ocasião o rei não honrou Mardoqueu, não fez nada. Simplesmente se escapou, teve um livramento, mas não fez nada. Passado um tempo, o rei Xerxes levanta um homem para auxiliá-lo, chamado Ramã. Diga Ramã. E esse homem, ele era perigoso, porque ele era orgulhoso. Cuidado com os orgulhosos, eles são perigosos. E a Bíblia vai dizer que o orgulho procede à ruína, mas os humildes serão exaltados. Guarda os detalhes. Se liga aí, meu irmão. Não te perde, amém? E esse Ramã, ele fez um decreto, porque ele era uma autoridade nos seus dias. Ele era alguém extremamente importante. Andava do lado do rei, tinha poder. Mas ele queria que as pessoas fizessem o que para ele? Se prostrasse, o adorasse como um Deus. Mas o único que deve ser adorado é o Senhor dos Senhores. E ele fica bravo, porque ele saía do palácio e lá estava quem? Mardoqueu, do lado de fora. E quando Ramã ia passar, Mardoqueu, nem bola dava para ele. Ele era judeu. Ele não se dobrava a homens, ele se dobrava ao Senhor. Ele tinha princípios, ele tinha caráter. Era um homem querido que conhecia a lei do seu Deus. Por mais que estava vivendo em uma nação longe, ele era temente ao Senhor. E quando nós somos tementes a Deus, Deus vai nos honrar. E ali estava ele. Ramã passava e Mardoqueu não dava aquela atenção, não inflava o ego dele. Ai, Ramã, meu Senhor. Não. E esse homem fica bravo. E ele arquiteta matar Mardoqueu e toda a linhagem do povo judeu que estava nas províncias, mais de 120 províncias, mais de 120 cidades. Ele projetou algo maligno para matar em um dia apenas todo o povo judeu. E ele foi até o rei, e o rei assinou aquele decreto, selou, e enviaram as cartas por todas as províncias, dizendo: no dia tal, todo judeu será morto. E eles não podiam fazer nada, reagir, levantar a mão, tinham que ficar quietos.
iriam invadir as casas, levar os seus bens e tirar as suas vidas. Você acha isso justo? Não. Quem é que ficou sabendo do plano maligno? Antes de Esther, Mardoqueu. E o semblante dele descaiu. Ele começou a ficar triste, porque ele sabia que ele e todo o seu povo iria morrer em apenas um dia. A rainha, ninguém sabia que ela era judia. Se ela ficasse quieta, ela ia se escapar. Nós vamos chegar lá. Não te apressa. Vamos lá. Mardoqueu triste. Obrigado. Vamos aplaudir o Clédio. Mardoqueu triste. E fizeram saber à rainha Esther que Mardoqueu estava triste. E ela mandou mensageiros até ele perguntar por que ele estava triste. E ele contou: eu estou triste porque todo o nosso povo vai morrer. E você também é judia, se eles descobrirem, você também morre. Será que Deus não te tirou de lá, da posição que você estava, e te colocou numa posição grande, hoje para você intervir e trazer livramento? Será que Deus não fez tudo isso para hoje você se posicionar? Mardoqueu falou para ela, e ela disse assim: você sabe, Mardoqueu, que se eu aparecer diante do rei, sem ele me pedir, eu corro o risco de ser morta. A mulher não poderia comparecer diante do esposo, sem que ele solicitasse: me tragam Esther. Ela não podia. O rei podia mandar matar, era assim, nessa época. Mas ela disse assim: vamos jejuar. Diga jejum. É chave, diga, é chave de vitória. Ela disse: vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Eu, você, todo o nosso povo, incluindo as crianças, para que a gente venha achar graça diante dos olhos de Deus e eu possa me achegar até o rei. Jejuaram. Ela se vestiu com as roupas reais, botou a coroa e entrou no palácio. O rei estava lá no trono dele e avistou ela. Naquele momento, ou ela seria sentenciada à morte, ou ele estenderia o cetro de ouro dizendo assim: venha até mim, minha rainha. O que o rei fez? Estendeu o cetro de ouro e disse: venha, Esther, à minha presença. Quando ela foi, ela contou para o rei que tinha um plano maligno. Mas antes de contar, ela faz um chá, porque o rei olhou para ela e disse assim: ah, minha esposa amada, querida, só faltou ele dizer: eu estou enamorado por você. Ele disse assim: se você me pedir a metade do reino, hoje eu te dou. Ela disse assim: eu tenho algo para pedir sim, mas não será hoje, será amanhã. Eu quero fazer um chá, e quero que você, meu marido, esteja e Ramã. Mas naquela mesma noite, Ramã havia decidido no coração dele que ele iria matar Mardoqueu. E havia mandado construir uma forca de 20 metros para pendurá-lo ali. Naquela mesma noite, Mardoqueu iria morrer. Naquele mesmo dia do chá. Mas de noite o rei perdeu o sono. Pergunta por quê? Por que Deus fez o rei perder o sono? Porque Deus estava ouvindo o clamor de todo um povo, de uma mulher, de um povo que estava orando, estava clamando, estava jejuando. O rei perde o sono e ele diz assim para os soldados: me tragam os livros, porque nos livros de crônicas dos reis eram escritos todos os seus feitos. Tudo aquilo que havia acontecido era registrado ali, Leandro. E o rei pega justamente o livro onde estava escrito que Mardoqueu havia lhe dado livramento. Ele leu aquela história
E ele perguntou assim: o que fizeram para honrar esse homem que me livrou da morte? E falaram para o rei: rei, não fizeram nada. E o rei, no seu coração, ele decidiu honrar Mardoqueu. Logo de manhã, Ramã entra no palácio, ia pedir permissão para o rei para enforcar o Mardoqueu. Mas antes de Ramã falar, o rei abriu a boca e disse: Ramã, o que nós faremos para honrar um homem que fez bem ao rei? Quem que ele pensou que fosse? Ele. Ele pensou: eu estou com a corda toda, o rei está na minha. Ele disse: rei, temos que pegar o seu cavalo real, sua capa real, sua coroa, vestir esse homem, colocá-lo em cima de um cavalo, botar o seu anel no dedo dele, pegar um dos seus maiores representantes e conduzir o cavalo por toda a cidade, dizendo assim: isto é o que o rei faz aos seus servos quando quer honrá-lo. A ideia partiu de quem? Do próprio Naamã. O rei gostou e disse: é isso que eu quero que faça para Mardoqueu. O coração de Naamã, como é que ficou? Acelerado, porque ele viu que a casa dele começou a cair, e ele teve que obedecer. Honraram Mardoqueu. Chegou o momento do chá. Lá estava o rei, a rainha e Ramã. Ela serviu o chá, serviu eles, deu de comer para o rei, amém? Diga estratégia. Ela não falou antes do rei comer, diga aleluia. Depois que o rei estava satisfeito, alegre, ele olha para ela e diz: o que tu queres mesmo? Pode me pedir. Até a metade do meu reino eu te dou. Aí ela olha para ele e disse: há um plano maligno para destruir Mardoqueu e todo um povo, incluindo eu que faço parte desse povo. E ela foi explicando o plano para o rei, e o rei olha para ela e disse: quem é esse homem que projetou isso? E ela, sem pestanejar, ela disse: foi este homem maligno chamado Ramã. E o rei levanta do banquete, se afasta, e ali ele fica pensativo, mas no coração dele já havia determinado: eu vou liquidar com Ramã. E nisso entram soldados e falam para o rei: olha, Ramã construiu uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. O rei olha para aqueles soldados e diz assim: levem ele e o enforquem na sua própria forca. Aleluia. Num dia, Deus mudou toda aquela realidade. E a rainha Esther disse assim: meu rei, faça um decreto para que o meu povo possa lutar e se defender. E o rei fez. Ele não podia anular o decreto que ele já havia feito. Então ele fez um decreto e disse assim: no dia tal, todo judeu poderá empunhar espada e se defender dos seus inimigos. Deus deu vitória para o povo judeu, nenhum pereceu, aleluia. E o Senhor, ele estabeleceu até uma festa chamada Purim, para comemorar essa data do livramento do seu povo. Esther livrou toda uma geração da morte. Tem mulheres ainda aqui? Foi meio cansativo, mas você entendeu, diga amém. Agora vamos à última mulher, diga aleluia. A última da noite. E justamente entra o texto que nós lemos inicialmente. Agora eu quero falar rapidamente sobre Maria, mãe de Jesus. Vamos sair do Antigo Testamento e pular para o Novo. Querido, logo no livro do Gênesis, quando nós lemos aquele texto: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O próprio Deus estava falando para quem que Deus estava dirigindo essas palavras? Para
Satanás, que ali havia entrado dentro da serpente e havia enganado Eva, feito ela comer, induzindo ela a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor estava sentenciando Satanás. Ele estava dizendo para ele que ele mesmo iria colocar inimizade entre ele e os homens, entre ele e as mulheres. E a mulher chegaria um dia que ela daria à luz a um filho, diga um filho. E este filho, nascido de mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente iria lhe ferir o calcanhar. Aonde feriram Cristo na cruz? Me diga uma das áreas aonde feriram Cristo na cruz. Nos seus calcanhares. O Senhor estava apontando aqui, desde o início da criação, desde o início do mundo, desde o livro do Gênesis, que haveria um dia que nasceria de uma mulher, o seu filho, o Cristo, o Messias, que receberia poder para esmagar a cabeça da serpente, símbolo do mal. Aleluia! Maria foi extremamente importante na história também. Nem Jesus, sendo filho de Deus, ouça isso, nem Jesus, sendo filho de Deus, ele pôde entrar na terra ilegalmente. A única forma de um homem entrar na terra é por meio de um ventre de mulher. E o próprio Jesus precisou vir para a terra por meio de um ventre de mulher, nascido de mulher. Então as mulheres, durante toda a trajetória da vida, da história, são ícones extremamente importantes. E nessa noite eu estou diante de mulheres extremamente importantes, que vão impactar a nossa geração. Parece até um culto de mulheres, né? Aleluia. Os homens estão borocochô e as mulheres estão aleluiadas. Aleluia. Essas mulheres deixaram um legado. Pode vir para cá o Ministério do Louvor. Essas mulheres deixaram um legado. Cooperaram com o Senhor. Mas essas mulheres já fizeram a sua história. Já fizeram a sua parte. Aonde estão as mulheres que na nossa geração querem cooperar com o Senhor? Querem fazer a sua parte também. Querem se levantar em Deus, se levantar junto com o Senhor e mudar a história de situações, seja de famílias, seja de um bairro, de uma cidade, de um estado, até mesmo de um país. Se essas mulheres conseguiram influenciar tanto, isso que eu falei apenas de algumas, nos seus dias tão difíceis, imagina hoje o que você, mulher cheia do Espírito Santo, você pode fazer. Se coloque de pé essa noite. Hoje os olhos do Senhor estão postos sobre esse lugar. Quem concorda? Deus está olhando para cá. Deus está olhando para as nossas vidas. Ele está olhando para todos os lugares. Mas os olhos dele estão postos aqui esta noite. Estão postos sobre nós. E o Senhor, ele espera de nós uma resposta. Uma atitude. Eu sei de todo o meu coração que o Senhor falou aqui essa noite. Eu sei, por meio da sua palavra, por meio do Espírito profético, Deus falou aqui. Você não entrou aqui, querido, simplesmente porque estava com desejo de vir ou alguém te convidou. As pessoas, sim, elas são chaves para serem usadas por Deus, para nos trazerem a presença de Deus. Mas você entrou aqui por um propósito. Deus te escolheu. Em meio a tantos e em meio a tantas pessoas, Deus escolheu você. Você foi escolhido, escolhida por Deus, para trazer uma realidade do coração do Pai para a terra por esses dias. Amém? Eu estou escrevendo uma história. Eu estou deixando um legado. Pessoas estão me seguindo, pessoas estão sendo influenciadas, pessoas estão aprendendo por meio da minha vida. E eu não tenho a
plenitude de tudo aquilo que eu já pude abençoar pessoas. Mas um dia, na presença de Deus, eu verei o grande rebanho que por meio da minha vida o Senhor trouxe à sua presença. Mas o Senhor não quer apenas usar uma pessoa. Ele quer usar a todos. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Se 12 homens cheios do Espírito Santo impactaram toda uma geração, e até hoje nós somos impactados pela vida dos apóstolos, o que acontecerá se eu e você buscarmos o Senhor e recebemos desse Espírito que está disponível? O que acontecerá na nossa geração por meio das nossas vidas? Nós vamos impactar uma geração, começando com a nossa própria casa. Eles serão impactados por meio da nossa vida. Nós vamos louvar a Deus e vamos orar e finalizar o culto desta noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e se rendesse ao Senhor. Aleluias. Mulher, você é amada e especial para Deus. Eu tinha uma palavra que queimava a semana inteira no meu espírito. Eu havia compartilhado com o pastor Ricardo sábado, depois do período da oração. Eu disse para ele, o versículo que queima em meu coração é: o Deus que iniciou a boa obra é fiel para completá-la. Mas depois de entrar no quarto de oração, o Senhor mudou tudo. Pergunta por quê? Não, pergunta por quê? Porque Ele queria falar com vocês. Ele queria falar especialmente com vocês, mulheres que estão aqui esta noite. Tem pessoas que estão sonhando pequeno ainda, pastor, aqui dentro. Mas os sonhos de Deus para ela é muito maior. Tu tens sonhado pequeno. Perto do que Deus tem para ti é pequeno. Pare de sonhar pequeno, diz o Senhor. Sonhe grande. Sonhe grande. Vou trazer à existência sonhos grandes sobre a sua vida. Sonhos grandes. Nós amamos Tua presença, Senhor. Amamos o Teu Espírito. Volte para o seu lugar agora, se você pode. Volte. Acenda as luzes. Eu quero permitir aos pequenos virem e fazerem homenagem e nós vamos encerrar. Amém? Senta de novo, se você assim pode. Minha história. Deus é um Deus que muda a história, viu? Essa noite o Senhor começou a mudar a história de mulheres que aqui estão. Vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Diga amém. Amém. Aleluia. Eu sou apaixonado pela presença de Deus. Sou apaixonado.